Boa noite, minha galera concurseira de plantão. Espero que vocês estejam bem, aproveitaram o carnaval, claro, estudando, porque o anjo da aprovação já tinha passado desde semana passada. Hoje a nossa live vai trazer 10 tópicos que temos certeza que aparecerá na sua prova. E hoje o gostinho é especial, porque é dose dupla. É dose dupla. Você não está enganado. Há duas professoras aqui do Português com Estilo no Mais Aprovação. Eu, professora Sônia Paulino, e a nossa maravilhosa Fernandinha Santos. Para quem não conhece, fala, Fernandinha, vem comigo. Boa noite, galera concurseira de plantão, é isso mesmo. Nossa folia com estilo é aqui no Mais Aprovação, com a banca Instituto Consuplan. Já separe o seu caderninho da nomeação e não perca nenhum ponto importantíssimo para você gabaritar com estilo comigo, a professora Fernanda Santos e a professora Sônia Paulino no Mais Aprovação. Só bora, galera! É isso aí, galera. Olha só, aquele recadinho básico. Gosta do nosso trabalho? Dê aquele like. Faz o print, compartilha. Agora você tem uma missão: marcar duas provas. Além do Mais Aprovação, você vai marcar @professora Sônia Paulino e @professora Fernanda Santos. A gente preparou um material mega especial para vocês. E a configuração desse material está diferente, né, Fê? Conta para eles porque o material está super diferente hoje. É isso, galera. Separamos os 10 tópicos mais frequentes em provas anteriores da banca Instituto Consuplan, ponto a ponto do seu edital. E a nossa máxima é português com estilo, tudo certinho, ou português sem estilo, tá fora, galera. Para isso, nós fazemos aqui um trabalho de verdade, de coração, com aquela qualidade que vocês já conhecem. Se não conhece, pode chegar, chame a galera para participar do nosso barco da nomeação. Provas recentes, 2024, no pedaço material, majoritariamente com essas provas de 2024. As questões foram adaptadas por nós para que você consiga aí o olhar da banca Instituto Consuplan. Não é isso, Sônia? É isso aí, Fernandinha. Então, já entendeu, né, galera? Olha só, você que já é o nosso aluno online aqui no Mais Aprovação das nossas turmas maravilhindas, você já sabe, né? Aquela questão de treinamento que a gente faz, né? Eu e Fê, é Ctrl+C, Ctrl+V. Fê e eu somos assim, Ctrl+C, Ctrl+V, entendeu? É Batman e Robin, tá? É She-Ra e He-Man. Entendeu a ligação? A conexão é sobre isso. Então, olha lá, português com estilo, a questão está certíssima. Português sem estilo, a questão está errada. E aí a gente escolheu 10 tópicos que a gente tem certeza que aparecerá na sua prova. Bom, coesão textual, Cai, Fernanda, como é que aparece nessa prova, Fê? Coesão textual. Cai não, despenca, galera concurseira. É sobre isso. Coesão textual, semântica. E aí a gente vai estudar a semântica na perspectiva de identificação e diferenciação das classes gramaticais. Verbo, identificação e semântica do verbo. Vamos falar de sintaxe do período simples e vamos falar também de concordância, em especial a concordância verbal. Fernanda, eu dei 5, você dá o restante? Você vai dar o restante, Fernanda? Galera. Vamos lá? Não acabou, não. Só acaba quando termina. Você vai ver conosco aqui nessa live regência, sim, crase, pontuação, conotação versus denotação, significado contextual de palavras e expressões, além de figuras de linguagem. Aqui é o passo a passo com o estilo da banca Instituto Consuplan. Só bora!
Então, gente, olha só, nós estamos preparando de verdade você para gabaritar. O que a gente quer não é você acertar 8 questõezinhas, não. 9, não, é gabarito. A gente está aqui preparando com muito carinho tudo isso para você, concurseiro. Então, vamos lá? Vai ser assim a dinâmica. Eu faço uma questão, a Fernandinha faz outra. Eu faço uma questão, a Fernandinha faz outra. E aí, galera, eu quero muito, muito, muito que vocês participem dessa aula. De que forma? Colocando like. Se você gostou e você está gostando da dupla Sônia Fernanda, português com estilo na área, no Mais Aprovação, a gente só volta para fazer lives se vocês pedirem, não é isso, Fê? É isso aí, ó. Olhem só o compromisso com você e com a dupla, a dobradinha estilosa, aqui no curso, é claro. Mais e aí, vou falar para você, Fê. Fê, antes de... Isso aí. Eu sempre coloco lá meta. Galera, a gente tem que ter metas na vida. E a nossa meta é a sua aprovação. E a sua meta é incentivar os profs a fazerem lives. Dar muitos likes e seguir o baile com estilo, o baile da aprovação. E olha só, galera, se vocês compartilharem essa live, marcarem a galera que vai ser aprovada, próxima aula, a gente vai falar sobre interpretação e compreensão de texto. Não é isso, Fê? O que você acha? Gostou da ideia? A galera tem pedido muito. Sônia, dá aquela aula show. Aquela aula que vai ficar na memória sobre texto. Então, olha só, não colocamos no top 10 compreensão, não. Porque vai ser aquela live que vai marcar a sua vida. O que você achou, Fê? Eu acho que a galera vai querer participar, com certeza, desta live. Afinal de contas, cada banca tem a sua particularidade para cobrança em língua portuguesa. Interpretação e compreensão não é diferente para a banca Instituto Consuplan. Existem aqui raciocínios fundamentais e aquela técnica para análise textual. E é claro que eu, professora Fernanda e a professora Sônia, já deciframos esse panorama da banca. Você não pode ficar de fora. Aguarde a próxima live com estilo. Isso aí. Então, vamos lá, gente. Primeira questãozinha, eu vou comandar a questão que vai aparecer na sua prova, com certeza, coesão textual. Beleza? Na questão número 1, temos o seguinte. Na construção, quanto mais nos conectamos, mais nos alienamos, ocorre confronto entre duas situações, estabelecendo entre elas uma relação de causalidade. Galera, em outras palavras, o conector destacado pela banca, essa correlação aqui traz uma ideia de causa. Isso é com estilo ou isso é sem estilo? Isso é com estilo ou sem estilo? Galera, causa para quanto mais, só que não. Esse português está sem estilo. Estamos diante de uma relação, uma semântica de proporção. É proporção. Quanto mais nos conectamos, mais nos alienamos. Ou seja, existe ali uma relação de que uma ação, que é a de conectar, interfere automaticamente em outra, que é de alienar. Para a causa, eu tenho que ter consequência. É o porquê, é o porquanto, é uma vez que. Anotou? Só bora. Questãozinha número 2. É com Fernanda Santos na área. Fernanda comanda a questãozinha número 2, galera. Olha só, vamos com tudo. Façam as suas anotações. Fê, é com você. É isso aí, galera. Ó, temos aqui um trecho do texto. Você vai direto para o item com a gente. Ele detalha que, na realidade, o que queremos dizer quando falamos que psicopatas são incapazes de ser empáticos. O termo sublinhado retoma, já anote aí o posicionamento da banca. Retoma, você já sabe que é uma questão que faz referência. Adequadamente, o referente, psiquiatra,
Bruno Brandão. Veja aqui, pistas. Se é retomada, eu tenho um processo coesivo que se chama anáfora. A é o que está antes. Você volta à sua leitura para descobrir a informação que se refere ao pronome ele. Atenção, galera. Ele, classificação gramatical, morfológica. Ele, pronome pessoal do caso reto. Está no masculino e é singular quanto ao número. Portanto, a informação, olhem só as pistas, a informação a ser retomada deve obedecer ao gênero masculino, ao número singular. Vejamos, lá no texto eu tenho assim, ó. O psiquiatra Bruno Brandão acrescenta que, ao contrário do que muitos pensam, indivíduos com traços do que popularmente chamamos de psicopatia, incluindo aqueles com transtorno de personalidade narcisista, têm sim empatia cognitiva, conseguindo perceber as emoções das outras pessoas. A questão é que esse grupo tende a usar essas informações para ganho próprio. Ele detalha que, na realidade, quem é ele no texto? A informação está no próprio texto. Por que é anáfora? Porque eu volto para saber que esse ele, que realiza a ação de detalhar, é o psiquiatra. Porque o psiquiatra Bruno Brandão, ele acrescenta? Sim. Ele detalha? Também. Então, veja que, na análise textual, esse ele, recurso coesivo, retoma de maneira anafórica. A sua banca traz nomenclatura anáfora e catáfora. Anote aí no seu caderninho da nomeação. Logo, que maravilha! Está com estilo a nossa afirmativa. Só bora. Partiu. Questão 3 com Sônia Paulino. É isso aí, minha galerinha concurseira de plantão, questão 3 de coesão textual ainda. Mas o sábio está à procura das coisas dignas de serem conhecidas, sem alterar o sentido da frase, sem alteração de sentido. Podemos substituir a palavra sublinhada por no entanto. Galera, você tem que levar para o seu coração que o mais e o no entanto são conectores que trazem uma ideia de oposição, de adversidade. Ou seja, se eles trazem o mesmo sentido, significa que eu posso trocar um por outro e não há alteração de sentido. Então, esse português está com mega estilo, não é pouco não, é com muito estilo. Questãozinha 3, português com estilo. Anote isso. O mais você pode substituir quando ele traz ideia de oposição, de adversidade, por no entanto, entretanto, todavia, porém, não obstante. Anote isso aí, porque é super importante. Questões de reescrita, ou seja, de substituir um termo por outro não cai não, como diz a minha amiga Fernanda Santos. Despenca. Só bora, Fê. Agora é com você. Questão 4 e já mudamos o tópico. Qual é o tópico, Fê? Semântica, emprego de classes de palavras. Sim, sabemos que nós temos classes variáveis e classes invariáveis. Então, a banca deixou isso claro lá no edital de P2, Uhul, Nova Iguaçu, não é não? Em que nós encontramos este tópico do nosso edital, semântica, com foco no emprego de classes gramaticais. Sim, porque nós sabemos que as palavras devem ser analisadas de acordo com o contexto. Muitas vezes, a posição dos vocábulos vai alterar a semântica, questão que já caiu na banca Instituto Consulplan 2023.
A banca trazia assim, hein? Coloque aí, Sônia. Lembra? Certa dose. Ela manipulava a ordem da palavrinha certa. Certa dose versus dose certa. Veja que, nesse momento, a anteposição, ou seja, a palavra antes, certa dose. Vamos criar aqui um contexto. Ó, certa dose de veneno foi capaz de destruir aquele animal. Aí, certa dose. Eu tenho aqui uma quantidade inexata, não é? A ideia semântica é de inexatidão. Você analisa o sentido, a semântica e a classificação morfológica. Temos um pronome indefinido, certa dose. Agora, faz toda a diferença falar dose certa. Eu dei a dose certa do remédio para minha filha. Quando eu digo eu dei a dose certa, eu dei a dose precisa, a dose exata. Veja que agora a palavra apresenta uma nova classe gramatical. Temos, portanto, um adjetivo, caracterizando a palavra dose. Adjetivo aí. Veja que, nesse momento, nós temos dois olhares. A classificação morfológica da palavra e o sentido expresso, sim. Português não é isolado, é conexão dos assuntos. Logo, vocês vão entender como a banca Instituto Consuplan traz esse tópico para o nosso número 4 do desafio Português com Estilo. 4, nos trechos. Como Cézanne, mas em outra linguagem. E daí a sua opção inovadora, que geraria o cubismo. As palavras sublinhadas possuem o mesmo valor semântico. Interprete comigo. Outra linguagem. Esse outra, morfologicamente, é um pronome indefinido. Não é? Não sei dizer que linguagem é essa, só sei dizer que ela é outra linguagem. Ideia vaga, genérica, imprecisa. A banca cobra isso, hein? Valor do pronome indefinido para as construções. Agora, opção. Não é qualquer opção. Eu tenho um elemento modificador. É a opção que é inovadora. Utiliza esse que é para determinar a palavra adjetiva. Então, não é o mesmo valor semântico, são valores semânticos distintos, diferentes. Ó, esse português está sem estilo, galera. Não é o que você quer na sua vida. Você quer o português com estilo. Só bora, venha para o nosso time. Questão é isso aí, galera. Então, ela. Só bora. Anotaram aí? A banca, ela colocou lá no seu edital semântica, mas semântica é tão abrangente que dentro dessa perspectiva ela trabalha na diferenciação de classes gramaticais. Então, anote no seu coração. Mudou a classe gramatical a partir da mudança de posição daquele termo? É claro que muda o sentido. Guarda isso e vai dar caldo pra caramba e muito na sua prova. Não é isso, Fê? É isso, galera. É entender como é a cobrança de cada uma das bancas. Como o nosso trabalho está direcionado para o Instituto Consuplan, nossa tarefa é decifrar como isso vai cair na sua prova. E vamos nessa. Isso aí, vou aumentar só mais um pouquinho aqui. As dúvidas também, depois a gente vai conseguir sanar essas dúvidas. Coloquem para... Isso aí, galerinha. Olha só. Por conta de agenda, a gente está deixando aqui essa live gravada para vocês, para que vocês tenham aquele compromisso conosco, né? O compromisso não só comigo e com a Fernanda, não, nem com mais aprovação. O compromisso é com você, com a sua aprovação. Então, eu e Fernanda, na sexta-feira, a gente vai assumir o compromisso de dar uma olhada nas mensagens, ler os feedbacks, se vocês gostaram da live, se aprenderam, se entenderam o que a banca quer de fato de você, concurseiro, para que você, no dia da prova, abra a prova e fale assim, graças a Deus,
eu assisti às lives, graças a Deus eu estudei com aquelas professoras lindas e maravilhosas. Vem comigo, questãozinha 5. No fragmento, eu não tinha ideia se o telefone era seu, se ele o tinha roubado ou sequer se sabia o que era um celular. Os termos destacados são classificados respectivamente, então tem que obedecer à ordem. Esse se é pronome, esse o é artigo e esse sequer é verbo. Sequer já caiu inúmeras vezes na prova. Vem comigo. Eu não tinha ideia se é conjunção. Então, eu já sei que esse português está sem estilo, porque é assim que a gente faz quando a banca dá mais de uma opção para analisar o termo destacado. Analise o primeiro. Se deu ruim no primeiro, você já sabe que aquela questão está errada. Se alguém, esse o, ele está substituindo algo, então ele é um pronome oblíquo. E aí, galera, deu para entender? Tranquilo, se, conjunção, o, pronome oblíquo no sequer, eu estou diante de um advérbio. Português com estilo na área, só que na questão 5 esse português está sem estilo. E a Fernandinha vai comandar aí a questãozinha número 6. Não é isso, Fê? É isso aí, verbos no pedaço, galera. Identificação de tempos verbais é tópico clássico para a banca Instituto Consuplan. Só bora, venha. Questão 6. As formas verbais destacadas em a corte, claro, tinha, olhem só a forma tinha, sua justificativa e durante o namoro ele mandava poemas, mandava, estão flexionadas no mesmo tempo verbal. Galera, tinha é a forma verbal ter. Observe que, nesse momento, eu tenho um verbo irregular. São 4 os verbos irregulares quando se fala em pretérito. Anote agora. Pretérito imperfeito, do modo indicativo. Que formas são essas? Ser, vir, por e ter. Como ficam essas formas no pretérito imperfeito? Eu era, eu vinha, eu punha, eu tinha, era, vinha, punha, tinha, era, vinha, punha e tinha. Já descobrimos que é pretérito imperfeito. Agora, vejam, mandava. Refere-se à primeira conjugação, é o verbo mandar. Nesse momento, eu tenho esse VA. Quem é esse VA? Na fila do pão. Esse VA é a desinência modo temporal. Verbos de primeira conjugação vão apresentar a desinência VA ou VE quando se referem a voz. Eu mandava, tu mandavas, ele mandava, nós mandávamos, vós mandáveis, eles mandavam. Anote aí as desinências modo temporais dos verbos regulares, no pretérito imperfeito do modo indicativo. Primeira conjugação, anote aí, ó, VA ou VE. Verbos de segunda ou terceira conjugações, eu tenho ia, bebia, partia ou ia. Nessas questões, você precisa dominar o universo das desinências modo temporais. Tá lindo? Com estilo, marque aí, número 6, português. Com estilo é aqui no Mais Aprovação, na nossa dobradinha. Só bora, só bora, só bora. Questãozinha número 7. O verbo haver no trecho, há momentos em que ele se bifurca, uma vez que o pressuposto saudável na educação é apresentar ao jovem a vida como ela é. O verbo haver
indica tempo transcorrido, há momento, faz momentos, porque quando o verbo haver traz o sentido de tempo transcorrido, eu substituo pelo verbo fazer. Faz momento? Isso faz sentido para você? Claro que não. Então também não faz sentido para mim. Esse português ele está sem estilo. Aqui o verbo haver você pode substituir pelo existir. Você pode dizer e aí, galera, se existem momentos, o que você vai levar para o seu coração? Aqui, o verbo haver, ele é impessoal. Característica, ele não flexiona em pessoa. Ele obrigatoriamente tem que ficar na terceira pessoa do singular. E vou acrescentar outra informação importante no que se refere à classificação do sujeito. Toda vez que o verbo haver for impessoal, a oração é sem sujeito. Sujeito, galera. Então, vem comigo. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Olha a relação. Tem que ficar na terceira pessoa do singular. Outra relação para isso. Estamos diante de uma oração sem sujeito. Tá? Sônia, mas o verbo haver pode trazer uma ideia de tempo transcorrido? Sim, com certeza. Quando eu digo assim, há dias não como doce, faz dias que eu não como doce, aí sim, o verbo haver, ele traz uma ideia de tempo transcorrido. Aí sim, mas nesse contexto de há momentos, eu não posso dizer que é tempo transcorrido. Português sem estilo na área. Fê. Bora lá, só acrescentando classificação do sujeito. A banca trabalha com classificação do sujeito. Ela coloca aí oração sem sujeito, que é a mesma coisa que sujeito inexistente. Então, se você visualizar esta nomenclatura em alternativas, ó, é isso aí, verbo haver, quando assume o sentido de existir, oração sem sujeito, que é a mesma coisa que sujeito inexistente. Não é isso, Soninha? A banca trabalha aí com as classificações do sujeito. E vamos para um tópico que vai aparecer com estilo na sua prova. Sintaxe da oração. Veja só, questão 8. Todo período é constituído de uma ou mais orações. Um período pode ser simples ou composto. Vocês já sabem que em determinados enunciados a banca trabalha aí com conceitos da nossa língua, o que ela traz para você nesse momento. Agora vem a objetividade. No seguinte período, ele olhou para mim, marque aí o olhou, coloque aí, Sônia, olhou. Primeiro enunciado verbal, deu de ombros, deu. Segundo enunciado verbal, e desviou o olhar, desviou. Terceiro enunciado verbal, são 3 formas verbais. Temos um período simples? Não. Você já sabe que aqui a matemática vai ajudar você. Quantidade de enunciados verbais será sempre igual ao número de orações. E pensando nesse número de orações, eu determino se o período é simples. Aquele que apresenta só um enunciado verbal. Ou composto, quando apresenta mais de enunciado verbal, já estamos diante de um período composto. Não é uma oração. São quantas orações? Coloque aí no chat para a nossa dupla dobradinha com estilo. Só quero ver, são 3. São 3 orações. E esse período, acrescentando uma informação, é um período organizado por coordenação. Sim, nós temos orações coordenadas, assindéticas, e há aqui a oração e, desviou o olhar, conectivo e, ideia primária de adição, há, portanto, uma oração coordenada sindética aditiva.
Sônia, fala aí um pouquinho, nas últimas provas de 2024, o que nós, no nosso estudo, nossa troca, observamos para a estrutura do período. O que a banca tem colocado nessas últimas provas de 2024? A classificação de orações, não é? Classificação de orações. Por isso, galera, aqui, ó, F5 para você. Dupla atualizada, trazendo o melhor e informações, ó, quentíssimas, saindo do forno, batatinha quente para todos vocês. Português, sem estilo, questão 9. É com ela, Sônia Paulino. É isso aí, Fê. Ó. E uma coisa que a gente, né, conversa bastante, eu e Fernanda, né, é que a banca Instituto Consuplan, ela vem mesclando muito, né, Fê? Tem provas que ela cobra mais um conteúdo, em outras ela prioriza outros conteúdos. Por exemplo, como a Fernanda bem falou, nas provas mais recentes, de 2024, que foram provas que aconteceram mês passado, por exemplo, a gente sempre está ligado lá no site da banca, ela tem cobrado muito classificação das orações, que era uma coisa que ela não fazia. Né? E ela quer saber se você sabe diferenciar orações coordenadas de subordinada, se você sabe contar orações dentro de um período. Então, assim, ela está mesclando bastante coisa. Então, quanto mais você estudar, melhor você se sentirá lá no dia da prova e mais confortável. Por isso que a gente está trazendo aí essa mescla. Vamos lá, questãozinha 9, análise sintática dos termos. Quando o meu celular tocar, uma vibração incessante e aborrecida me rouba a atenção imediatamente. Os trechos sublinhados são classificados sintaticamente como sujeito, objeto direto e adjunto adverbial. Vem comigo. Quem é o verbo, tá, dessa segunda oração? Uma vibração incessante e aborrecida me rouba a atenção. O que me rouba a atenção imediatamente? O que me rouba a atenção imediatamente? Uma vibração incessante e aborrecida. Encontrei meu sujeito. Uma vibração incessante e aborrecida, né, rouba o quê? A atenção. Objeto direto. De que forma essa atenção é roubada? De forma imediata e imediatamente. Valor semântico de tempo. Isso aqui é adjunto adverbial. Então, na questão 9, o português é com estilo. E vou trazer uma dica para vocês. Fernandinha já falou que a banca gosta de trabalhar muito com os diferentes tipos de sujeito. Então, se você não estudou, está na hora de estudar diferentes tipos de sujeito. Ela gosta de trabalhar com a identificação dos complementos verbais e você vai levar para o seu coração essa estrutura. Toda vez que eu tenho um verbo de ligação, quem é que aparece, Fê? Predicativo do sujeito. Então, tá aqui, tá na sua mão o caminho para a sua aprovação. Beleza? Tipos de sujeito, complementos verbais. E aí ela vai descobrir o predicativo do sujeito. É só você lembrar que toda vez que tem verbo de ligação, tem que ter predicativo do sujeito. Beleza? Questãozinha 10, Fernanda Santos na área. Aposto também uma função sintática muito explorada pela banca. Já amplia aí o seu caderninho Perfeito. Da nomeação. Aposto. Regência no pedaço. Vamos ao comportamento desse verbo, analisando sempre a frase, o contexto. O verbo sublinhado em: no campo da psicologia, o narcisismo foi descrito pela primeira vez por Sigmund Freud no século XIX. Freud, olha minha pronúncia. Freud, no século XIX, e faz referência ao jovem e belo Narciso. Apresenta regência bitransitiva, veja só,
Ele faz, olha a pergunta depois do verbo, ele faz o quê? Ele faz algo. Referência. Referência. A quem? Ao jovem e belo Narciso, perdão. Então, ele faz alguma coisa a alguém. Faz alguma coisa a alguém. Veja que há 2 complementos verbais. De um lado, referência, objeto direto, complemento verbal sem preposição obrigatória. Do outro lado, né, ao jovem, eu tenho aí o objeto indireto com a preposição a no pedaço. É regência bitransitiva? Com certeza. Português com estilo, galera. É o famoso verbo transitivo direto e indireto, aquele que solicita 2 complementos verbais. A banca Instituto Consulplan traz essa nomenclatura. Verbo bitransitivo é a mesma coisa que verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Português com estilo, marca aí na questão 10. Chegou a hora da crase. Pode chegar. Só bora, galerinha concurseira, crase na área. Questãozinha número 11. Diz assim, à medida que as pessoas mergulham ainda mais em seus equipamentos, cientistas e psicólogos começam a considerar a dependência tecnológica um grave, quase que não sai, um grave problema de saúde pública. O uso do acento indicador de crase presente no fragmento, olha aqui, tá aqui, à medida que é justificado pelo mesmo motivo presente na construção. Coloque no seu coração que o Instituto Consulplan gosta de trabalhar crase para justificativa. Galera, olha só, à medida que crase obrigatória, porque eu estou diante de uma locução. 1, 2, 3 termos é locução. É feminina, porque medida é uma palavra feminina e que é uma conjunção. Então, eu estou diante de uma locução feminina conjuntiva. Presença do ação obrigatório. Agora, olha lá, tem justiça, é uma locução feminina conjuntiva? Gente, é claro que não. Esse português está sem estilo. Galera, é uma questão de regência nominal. Por quê? Porque quem tem aversão a algo, a alguém, a alguma coisa. A aversão é um substantivo que pede a presença da preposição a. E injustiça, você pode antepor o artigo. Então, é uma questão de regência, seguida essa regência, esse termo regente, por um termo regido, que pode ser anteposto. De que forma? Com o uso do artigo a. Então, a justificativa para o uso do acento grave em à medida que não tem nada a ver com tem uma aversão à injustiça. Por isso, esse português está sem estilo, galera. Vai com tudo, Fernandinha. A gente quer ver o quê? Likes e mais likes. Fala aí. Bora lá, questão 12. Encostada à pia, espera, tocando a água de vez em quando com a ponta dos dedos. O A
Não, marque esse não aí, galera. Viu não, viu exceto, incorreto. Já acende o alerta. Não seria mantido, indicando ocorrência de crase se o termo regido, o que é? A banca traz termo regente, é aquele que estabelece a regência, são verbos ou nomes. Os termos regidos são aqueles que obedecem. Afinal de contas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Fosse substituído por bacia, a banca traz assim, ó, tire a palavra pia, que é o termo regido. Coloque agora, substitua pela palavra bacia. Tal substituição vai provocar ausência do acento grave indicativo de crase? Claro que não. Encostada a quê? Observe que o termo regente, encostada, solicita a preposição a de forma obrigatória. Palavra pia e a palavra bacia são femininas, aceitam a anteposição do artigo. É casamento, é fenômeno fonético. A preposição mais a artigo, haverá união de sons iguais, que é marcada na escrita pelo acento grave indicativo de crase. O que invalida esse português, ó, marque aí, português sem estilo, é a palavrinha não. Vai manter, sim, a correção do período com acento grave. E chegou a concordância, não pode faltar. Concordância verbal é o foco da banca Instituto Consuplan. Bora lá. É isso aí, minha galerinha concurseira. Vem comigo, vem titia Sônia na área. Questãozinha 13. Essas dependências físicas vêm causando ainda excesso de peso, problemas de coluna e de pele. Quanto à forma verbal vem, o uso está correto, pois, olha a explicação, concorda com dependências físicas? Olha lá, o que vem causando excesso de peso? Essas dependências físicas. Esse acento aqui, circunflexo, ele diz, você, verbidância corretíssima, verbo no plural, sujeito no plural. Essas dependências físicas. Plural com plural. Casou perfeitinho. Português com estilo na área, né, Fernandinha? É isso, galera. Pontuação agora. Questão 14 diz assim: enquanto a tecnologia tem alterado radicalmente a vida externa, ainda não atingiu nada tangível capaz de melhorar a vida interna das pessoas. 2 pontos. O que é esse melhorar a vida interna das pessoas? Valores morais, número 1. Emocionais, número 2. Filosóficos, número 3. E espirituais. Os 2 pontos foram usados para anunciar a fala do autor, não é um anúncio. Nós temos uma informação com base explicativa que está enumerando uma sequência de itens, que são valores morais, emocionais, filosóficos e espirituais. Portanto, não anuncia a fala do autor. Marque aí, português sem estilo. Mas blog prof pode anunciar os 2 pontos, aí podem anunciar a fala de alguém, do autor? Sim, mas não cabe nesta sentença. Por isso, marque aí, português sem estilo na área. Seguimos essa live. Deixe o seu like e venha participar do nosso barco da aprovação. Aqui, questão 15. É sobre isso, questãozinha 15. Só faltam mais 5, gente. Nossa live daqui a pouco acaba. E você fez o que nós pedimos? Deu o seu like? Falou assim, olha, pro coleguinha, vem,
vem que tá bombando, vem que tá bom demais. Eu já sei tudo que vai cair na minha prova. E, ó, como eu quero ser, né? Aquela amiga que vai estar lá no dia da sua posse comemorando muitíssimo, só bora. 15. Todos os dias, o boy batia a porta do apartamento 114. O uso da vírgula indica deslocamento de um termo sintático. Olha aqui, todos os dias. Esse adjunto adverbial, ele nasce lindamente ao final da estrutura. Você tira ele dessa zona de conforto e coloca ele lá no início. Você sinaliza com vírgula. Isso indica que estamos diante de um termo deslocado. E que termo sintático deslocado é esse, professora? Adjunto adverbial de tempo. É sobre isso. É sobre português com estilo na área. Fê, conotação, denotação é com você, mulher. É isso aí, galera. Denotação, a palavra ou a expressão encontra-se no sentido próprio, usual, básico. Já na nossa linguagem, é natural que as palavras e expressões tragam um novo significado, uma nova semântica, vão sair aí desse sentido habitual e vão trazer uma nova significação, uma expansão do significado. Há, portanto, a conotação também chamada de sentido figurado. A banca explora isso, sentido figurado nas construções dos enunciados. Coloque, então, C, participe aí para os fragmentos que apresentam sentido conotativo e D para sentido denotativo. Sempre a análise é contextual. Veja só na letra A, seus filhos são os moleques. E outra vez que eu souber que andaram incomodando o general, vai tudo em cana, ó, vai em cana. São os moleques. Sentido próprio. Então, coloque aí letra D de denotação. Filhos, realmente, né? São seres aí que têm uma idade um pouco, são os menores e vão realizar essa ação de ir para Canaã. Ninguém quer isso. Vamos à letra B. O sueco pediu, com delicadeza, licença para se retirar. Fê, eu me perdi aqui, Fezinha. Eu me perdi aqui na explicação. Na letra A, sentido conotativo, certo? Não, sentido denotativo, né? Sônia? Oi, tô te ouvindo. Sentido denotativo. Olha aí. Veja a letra B. O sueco pediu com delicadeza licença para se retirar. Sueco é uma pessoa, não é? Então, é capaz de realizar a ação de pedir. De novo, temos aí o sentido denotativo. Denotativo. A gente pode até pensar, Sônia, dependendo de onde foi retirada a construção, né? Vai tudo em cana com uma ampliação. Então, nós temos aqui dois momentos de análise. Na letra A, os seus filhos, como seres humanos, realmente, né? Sendo moleques, no sentido de serem pessoas menores. E essa expressão do vai tudo em cana, sendo analisada também, né? Como uma ampliação do significado, como uma expansão do significado. Beleza? Então, nesse momento, a gente precisa observar qual é a estrutura que a banca vai trazer. Se a banca está focando o seu olhar em seus filhos, que são seres humanos, né, representando aí a figura de moleques, o sentido é próprio. Esse vai tudo em cana, a gente consegue perceber que o sentido de ir em cana é ficar o quê?
preso, né? Se dar mal, é pagar o preço pelo ato que eles fazem. Então, temos dois olhares nesta sentença. Foi isso aí que você quis trazer para essa alternativa? Sim ou não? Beleza? Show? Certíssimo, certíssimo. Aqui a banca, na verdade, teria que sinalizar, né, qual é o trecho que ela quisesse análise, né? Perfeito, perfeito, Fê. Excelente. E normalmente ela sinaliza muito bem, né? Ela sinaliza muito bem qual é o tipo de construção retirada do texto nesse formato de questão que ela traz aí. Vamos à letra C. Minha solidão na volta de tais encontros era grande e árida. Há uma estrutura metafórica. Há dois adjetivos aqui, grande e árida. É como se fosse, né? Minha solidão era como se fosse. Olha o teor metafórico. A metáfora é uma figura de linguagem que traz, sim, essa expansão do significado. Portanto, nós temos aí a ideia conotativa, letra C. E na letra D, nossos encontros eram cada vez mais decepcionantes. Encontros podem decepcionar. Eu tenho sentido real, próprio, usual e básico. Letra D de denotação. Chegamos ao... É isso aí, galera. Olha só, denotação. Deus está vendo o nosso esforço, Deus está comigo e eu vou ser aprovado, ser aprovada. Bora, questãozinha 17. Tá assim, olha. Considere o trecho. Olham a rua distraidamente. A palavra destacada pode ser substituída sem que haja alteração de sentido. Sem que haja alteração de sentido por desatentamente. Olhar a rua distraidamente, existe uma aproximação semântica. Quando eu digo olham a rua desatentamente, sim, há uma aproximação semântica, eu estou diante de sinônimos. Então, a substituição de distraidamente por desatentamente, não altera o sentido. Português é com estilo na área. É isso aí, Fê, galera. É com você, minha amiga. Questão 18. 18, hein? Está acabando a primeira live de muitas, porque vocês estão com mais aprovação com a gente. Vão deixar o like e vamos juntos até a posse. Número 18, de forma bastante simplificada, o cérebro recorre a essa capacidade para memorizar, raciocinar, ler e, sobretudo, aprender. Ou seja, olha aqui o caráter explicativo, ou seja, isto é, o comprometimento da capacidade cognitiva resulta em um impacto determinante na habilidade de aprendizagem do indivíduo. A expressão explicativa, ou seja, a banca já afirma isso, pode ser substituída, reescrita, conforme o contexto de uso. Porém, então, não. Português sem estilo, marque aí. São expressões que apresentam semântica diferente, ou seja, valor explicativo. O então traz, na maioria das sentenças, a ideia conclusiva. São diferentes, português sem estilo. Vamos fechar com estilo esta live. Faltam 2 questões, galera. É isso aí. Bora. Figura de linguagem. Figurou de linguagem. É sentido conotativo. E pode parecer que foi o príncipe das trevas que criou a nova moda. A relação entre demônio e príncipe das trevas indica a utilização de uma figura semântica denominada antonomásia. É só você
guardar no seu coração que a antonomásia, apelido é antonomásia, ou seja, qual é o apelido do demônio? Príncipe das trevas. Então, o português, galera, tá com estilo, E para finalizar, top com estilo 10. Questão 20, com Fernandinha Santos. Só bora. Vamos lá na questão. Só bora, questão 20, na velha imprensa, as manchetes choravam com o leitor. Tem-se personificação, também chamada de prosopopeia. Ora, a banca trabalha com a nomenclatura personificação, ora com prosopopeia. Caraca, manchetes, um ser que não apresenta vida. O ato de chorar é um ato que é feito por seres que apresentam vida. Então, veja, nome dessa figura de linguagem com estilo é personificação ou prosopopeia. Marque aí, português com estilo. Quando você atribui uma característica humana a um ser que não apresenta vida, denomina-se a figura prosopopeia ou personificação. Tá lindo esse português com estilo aqui no Mais Aprovação, focadíssimo na banca Instituto Consulplan. É isso aí, galerinha. Chegamos ao final da nossa live. A live ela foi gravada para você, concurseiro que quer ser aprovado e quer ter estilo na vida. O estilo na vida é estuda, aceita que dói menos, que a aprovação ela vem. Se caso você estudar, galera. Então, eu e Fernandinha Santos preparamos esse material super top para você. Eu tenho certeza que no dia da sua prova você vai lembrar. E não esqueçam, likes, coloquem as dúvidas, façam as suas observações. E se está amando tudo isso, faz o seguinte, marque o Mais Aprovação, marque a professora Sônia Paulino e a professora Fernanda Santos, que vai dar caldo, vai dar bom pra caramba e muito. Não é isso, galera? Me despeço aqui de vocês, Fernandinha, com as palavras finais e nos vemos na próxima quinta, se Deus quiser. É isso, galera. Acompanhem as lives aqui no Mais Aprovação, neste canal. Comentem as questões, tirem as dúvidas. Estamos com você. E só bora até a posse com estilo. Vejo vocês no próximo encontro. Besitos para todos. Beijo, beijo, galera. Beijo. Fomos. Português com estilo na área. Com você até o dia da sua aprovação. Só bora. Fomos. Tchau, tchau.